Não é o salário baixo. Não é a falta de oportunidade. Não é o país, o momento econômico, o sistema que joga contra você. O que está te mantendo pobre são comportamentos, seus repetidos todos os dias, tão naturalizados, tão invisíveis, tão incorporados à rotina, que pararam de parecer escolhas e começaram a parecer simplesmente a forma como as coisas são. Você não vai gostar de ouvir isso. E tudo bem, porque esse vídeo não foi feito para ser confortável. Foi feito para ser útil. E a coisa mais útil quando o assunto é dinheiro. Não é mais uma dica de investimento. É enxergar com clareza o que você está fazendo, que está te mantendo exatamente onde está. Cada hábito que vamos nomear aqui vai soar familiar. Vai soar como algo que você faz, que sempre pareceu normal porque todo mundo faz o mesmo. Mas normal não significa correto. E familiar não significa inofensivo. Você não pode abandonar um hábito que ainda não consegue ver. Esse vídeo vai ajudar você a ver. Existe uma ordem em que o dinheiro é distribuído, que define se alguém vai construir patrimônio ou não. A maioria segue essa ordem. Paga as contas, cobra os gastos, vive o dia e tenta guardar o que sobra no final. O problema é que quase nunca sobra nada. Porque gastos sempre expandem para preencher o espaço disponível. Sempre há algo que precisa ser pago. Sempre há algo que foi esquecido. E então o mês termina. E não sobrou nada. De novo, quem constrói faz diferente. Antes de pagar qualquer conta, antes de cobrir qualquer gasto, separa um valor para si mesmo. Trata esse valor como um compromisso inegociável. Tão fixo quanto o aluguel. Tão obrigatório quanto a conta de luz. E vive com o que resta. A inversão parece simples. É radical. Porque, quando você guarda primeiro, força o restante do orçamento a se adaptar ao que sobrou, em vez de guardar o que sobrou depois que o orçamento fez o que quis. Não importa o valor. R$10, 50, que importa é a ordem e a consistência da ordem. Existe um tipo de gasto que é particularmente destruidor, porque tem uma justificativa emocional muito forte. O gasto para manter uma imagem. A roupa de marca que não cabe no orçamento, mas precisa estar lá. O carro que consome uma fatia desproporcional da renda, mas projeta o status que você quer transmitir. O restaurante caro na foto do Instagram. A viagem parcelada que vai mostrar para todo mundo que você está bem. Cada um desses gastos não está comprando um produto. Está comprando uma narrativa. A narrativa de uma vida que financeiramente não existe. E o custo dessa narrativa é enorme. Não só em dinheiro, em possibilidade. Cada real gasto para parecer é R$1, a menos para construir algo real, para criar margem. Para a pergunta que esse hábito exige é desconfortável. Para quem você está gastando? Para você, pelo prazer genuíno, pelo valor real, ou para a percepção de pessoas que estão ocupadas demais com as próprias finanças para notar a sua? Existe uma forma de lidar com a realidade financeira que parece neutra, mas é ativamente destrutiva. Não olhar. Não abrir o extrato bancário. Não verificar o saldo antes de gastar. Não somar as parcelas comprometendo os próximos meses. Não calcular quanto a dívida está crescendo com os juros. Não encarar os números porque os números são desconfortáveis. A lógica inconsciente é simples.
Se eu não vejo, não existe. Se eu não conto, não é tão grave. Mas o problema financeiro não precisa ser visto para crescer. Ele cresce sozinho. Os juros correm independentemente de você olhar para eles. A dívida aumenta enquanto você olha para outro lado. O buraco fica maior exatamente porque ninguém está prestando atenção. Ignorar as contas não é descanso, é negligência ativa. E negligência financeira tem juros literais e emocionais. O primeiro ato de responsabilidade financeira não é guardar dinheiro, é olhar para o que está acontecendo com honestidade, sem fugir. O parcelamento é um dos produtos financeiros mais bem projetados, não porque ajuda o consumidor, porque serve ao sistema de consumo de forma extraordinariamente eficiente. Ele faz uma coisa muito específica. Separa o prazer do custo. Você sentiu o prazer agora. O custo vem depois, dividido em partes pequenas, que parecem gerenciáveis. 12 vezes de R$50 parece muito menos do que 600. Mesmo sendo exatamente a mesma coisa. Mas, os juros. E o problema não é uma parcela, é o acúmulo. Quando você parcela o sofá, o celular, a viagem, a roupa, cada parcela, individualmente, parece pequena, mas somadas, comprometem uma fatia crescente do salário, antes mesmo de ele chegar. E então o salário, que deveria ser seu, já está comprometido com decisões que você tomou meses atrás, em momentos de impulso. Quando o prazer imediato falou mais alto do que o custo futuro, parcelar não é um problema de matemática, é um problema de percepção. E o sistema foi construído para explorar essa distorção. Viver sem reserva de emergência não é apenas um problema financeiro, é uma condição de vulnerabilidade permanente, que afeta cada área da vida. Quando você não tem reserva, qualquer imprevisto vira crise. O carro quebra e vira dívida. A conta médica inesperada vira parcelamento com juros. A demissão que poderia ser uma oportunidade vira desespero. O problema que poderia ser resolvido com R$500 vira uma bola de neve de 2.000. Porque você não tinha os 500 e precisou pegar emprestado. E a crueldade desse ciclo é que ele se retroalimenta. Quem não tem reserva enfrenta crises que geram dívidas. Dívidas consomem parte da renda que poderia estar construindo reserva. Sem reserva, a próxima crise vai gerar mais dívida, e assim por diante. A reserva de emergência não é luxo de quem tem dinheiro sobrando. É a fundação mínima de qualquer estabilidade financeira. É o que transforma o imprevisto em inconveniência, em vez de catástrofe. E ela começa pequena. Começa com o que você tem. Começa agora. As redes sociais criaram algo que não existia antes com essa intensidade. Acesso constante ao estilo de vida de outras pessoas. E o efeito no comportamento financeiro é direto e documentado. Quanto mais você vê, mais quer. Quanto mais quer, mais gasta. Não necessariamente porque precisa. Porque comparou e sentiu que estava ficando para trás. O carro do vizinho, a viagem do colega, a roupa da pessoa que você segue. O apartamento reformado, o jantar no restaurante caro. Cada imagem é um gatilho de comparação, que gera um impulso de consumo. E o que torna esse hábito particularmente perigoso é que a comparação raramente é justa. Você compara a sua realidade completa, com todas as contas, as dívidas, as limitações, com a versão editada e selecionada da realidade de outra pessoa. Uma versão que omite as parcelas, os apertos, os sacrifícios por trás daquele momento fotografado. Você está competindo com uma ficção e pagando um preço real por isso. Existe uma forma muito sofisticada de não mudar, que parece crescimento,
consumir conteúdo financeiro sem alterar o comportamento financeiro. Você sabe o que são juros compostos? Sabe como funciona o Tesouro Direto? Já ouviu falar de fundo de emergência, de investimentos? Já assistiu vídeos? Já leu artigos? E o extrato bancário continua o mesmo. Conhecimento financeiro sem aplicação é decoração mental. É a versão intelectualizada do mesmo problema de quem procrastina. A ilusão de progresso sem o movimento real. A educação financeira importa. Mas ela só tem valor quando produz uma mudança de comportamento. Quando o que você aprendeu altera uma decisão concreta. Saber não é suficiente. Fazer é diferente de saber. E a distância entre os dois é exatamente onde a maioria das pessoas fica parada. Vou guardar quando ganhar mais. Vou investir quando quitar as dívidas. Vou me organizar quando a vida estiver mais estável. Isso tem um nome: procrastinação financeira. E ela é tão destruidora quanto a procrastinação em qualquer vez. Mas porque o tempo que passa sem investimento é tempo que os juros compostos poderiam estar trabalhando para você, mas não estão. O futuro que você está esperando não vai chegar com condições melhores, vai chegar com as mesmas limitações. Mais alguns anos de atraso na construção que você poderia ter começado hoje. E a ironia é cruel. Quanto mais você espera para começar, mais difícil fica. Não porque as condições pioram, mas porque cada ano sem o hábito é mais um ano de evidência de que você sempre vai esperar. O momento certo é agora, com o cenário que existe, não no que você está esperando. Existe uma confusão que alimenta boa parte do endividamento moderno. A confusão entre crédito disponível e dinheiro disponível. O limite do cartão não é seu. Nunca é um empréstimo PIAR aprovado que o banco oferece, porque vai ganhar dinheiro com juros. O cheque especial não é uma extensão da conta. É um dos empréstimos mais caros do mercado, com taxas que chegam a mais de 100% ao ano. Quando você trata o limite do cartão como parte da sua renda, está gastando dinheiro que não tem. E cada vez que não paga o total da fatura, está pagando para ter feito isso. Com uma taxa que corrói qualquer construção financeira possível. O crédito tem uma função legítima e limitada. É uma ferramenta para casos específicos, usada com consciência e com plano de pagamento claro. Não é complemento de salário. Não é reserva de emergência. Quando o crédito vira extensão da renda. A renda real nunca é suficiente e nunca vai ser. Terminar o mês sem conseguir explicar onde o salário foi parar. Fazer as contas e a soma não fechar. Ter a sensação de que o dinheiro simplesmente evaporou. Esse é um dos sintomas mais comuns e mais ignorados de descontrole. E é a raiz de quase todos os outros hábitos desta lista. Porque se você não sabe para onde o dinheiro vai, não pode decidir para onde ele deveria ir. Não pode identificar os vazamentos. Não pode perceber os padrões. Não pode fazer escolhas conscientes sobre o que cortar e o que manter. Você está tentando dirigir no escuro. E não importa quão bom seja o motorista. No escuro, o destino é acidente. A consciência financeira começa com uma coisa simples e desconfortável. Rastrear. Saber, com precisão, para onde cada real foi. Não para se punir, para enxergar, porque você só pode mudar o que consegue ver. A mudança financeira é lenta no início, invisível. Quase. Você guarda R$100 e parece que não fez diferença. Você corta um gasto e a conta não muda visivelmente.
Você tenta por 2 semanas e não sente nenhuma transformação. E então, desiste. Esse é o ponto em que a maioria para. Não porque a estratégia não funciona, porque o resultado ainda não é visível. E o cérebro humano é muito melhor em processar recompensa imediata do que resultado de longo prazo. Mas construção financeira não funciona em semanas, funciona em meses. O dinheiro guardado nos primeiros meses parece pouco. No terceiro ano, começa a aparecer algo. No quinto, transforma a vida de formas que você não conseguia imaginar quando guardava os primeiros R$ 100. O problema não é a estratégia, é a expectativa de velocidade. Quem constrói patrimônio não desistiu quando não viu o resultado rápido. Continuou, mesmo sem ver, especialmente sem ver. De todos os hábitos desta lista, esse é o que tem a mudança mais simples e o impacto mais profundo. Pagar a si mesmo primeiro, antes de qualquer conta, antes de qualquer compromisso financeiro com qualquer outra pessoa. Você separa um valor para você, para o seu futuro, para a sua reserva, para a construção que ninguém vai fazer por você. A maioria paga todo mundo primeiro. E sobra para si o que resta, que geralmente é nada. A inversão desse hábito muda a lógica inteira. Quando você se paga primeiro, todos os outros gastos precisam caber no que sobrou. E eles cabem, porque gastos são elásticos. Eles se adaptam ao espaço disponível, seja esse espaço grande ou pequeno. Não é um valor fixo, é um princípio. 10%, 5%, 1 menos o que for possível agora. O que importa é que você existe na equação financeira da sua própria vida, que você é um compromisso inegociável antes de qualquer outro. Existe uma crença que é talvez o mais perigoso de todos os hábitos, porque ela não aparece no extrato bancário. Não gera uma parcela, não acumula juros de forma visível, mas determina tudo. A crença de que é assim mesmo, de que dinheiro sempre vai ser difícil, de que você não nasceu para ter, de que as pessoas que constroem têm algo que você não tem. Quando você normaliza a escassez, para de tentar de verdade. Você faz movimentos, talvez, tenta, mas com uma parte de si que já aceitou o resultado antes de começar. E essa parte sabota cada tentativa. Não conscientemente, mas de forma consistente. A escassez normalizada é a crença mais difícil de mudar, porque está escondida embaixo de todas as outras. Está na forma como você fala sobre dinheiro. Como você reage quando vê alguém construindo. Como você se sente quando imagina ter mais. Enquanto essa crença existir, os hábitos vão continuar, porque no fundo você ainda não acredita que é para você. Não existe receita mágica. Não existe o hábito único que resolve tudo. O que existe é um processo simples na estrutura, difícil na execução. Primeiro, consciência. Você precisa ver o que está acontecendo. Extrato aberto, números encarados, padrões identificados, sem fugir, sem minimizar, sem justificar cada linha. Segundo, um hábito de cada vez. Não todos de uma vez. Escolha o que vai mudar primeiro. O que tem maior impacto imediato. Se pagar primeiro, ou parar de parcelar. Ou criar uma reserva mínima, e manter por tempo suficiente para virar automático. Terceiro, consistência além do entusiasmo. O entusiasmo do início vai embora. A disciplina que resta depois que ele vai embora é o que constrói de verdade. 2 meses sem ver resultado visível e continuar.
3 meses. 6. Porque é nesse tempo que o processo começa a mostrar o que estava sendo construído em silêncio. A mudança financeira não começa no banco, começa na cabeça, nos hábitos, nas decisões pequenas, repetidas, que ninguém vê, mas que somam tudo. Cada hábito que listamos aqui é uma escolha. Pode não parecer, porque hábitos automatizados não sentem como escolhas, mas foram construídos por decisões repetidas. E podem ser desconstruídos da mesma forma. Os hábitos que você mantiver vão te manter onde está. Não como punição, menos como consequência. Comportamento repetido produz resultado repetido. Sempre, sem exceção. E a boa notícia é que a mesma mecânica funciona ao contrário. Hábitos diferentes, repetidos com consistência suficiente, produzem resultados diferentes. Não imediatamente, não dramaticamente no início, mas de forma real, acumulada, irreversível. Você não vai mudar todos de uma vez. Não precisa mudar um, manter, depois outro. E com o tempo a soma desses hábitos vai ser uma vida financeira que você não conseguia imaginar quando estava no meio dos velhos padrões. O inimigo nunca foi o salário, o sistema, o país. Foi o que você fez com o que tinha. Todos os dias, em silêncio, sem perceber. E isso, diferente de tudo o mais, está nas suas mãos. Se algo aqui te acertou, me conta nos comentários. Qual hábito mais te identificou?